Senhor Jesus, uma boa noite. Venho aqui compartilhar uma passagem que está lá em Jeremias, no seu capítulo 20. A partir do versículo 7, vai dizer: Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu, prevalecestes. Sirvo de escarnio todo dia, cada um deles zombam de mim. Versículo 9. Então disse: Não me lembrarei dele, não falarei mais no teu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Estou fadigado de sofrer e não posso mais. Versículo 11. Porém o Senhor está comigo como um valente terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, porque não houveram prudentemente, terão uma confusão perpétua que nunca será esquecida. Deixa eu te falar algo. Jeremias, ele havia sido chamado por Deus como profeta do Senhor. E ele se achava incapaz de fazer aquilo que Deus havia mandado fazer. E muitas das vezes é assim. Mas Deus, a gente pensa que nós não somos capazes. Mas realmente nós não somos. Deus é quem capacita. Deus é quem escolhe e capacita. O pequeno para poder confundir aquele que pensa que é grande. Porque grande é só o Senhor. Então o que acontece? Jeremias, ele é perseguido. E no momento da nossa perseguição, muitas das vezes a aflição é tanta, a angústia é tanta, porque a gente não sabe como vai sair daquilo, que a gente começa a pensar até em abandonar os caminhos de Deus, em parar de falar do amor de Deus. Porque a gente é tão abatido pelo nosso adversário. E aqui Jeremias se encontrava assim. Quantas vezes no meio do nosso chamado a gente pensa em desistir, a gente pensa em falar: eu não quero mais falar do amor de Deus. Só que aí é engraçado porque passam uns minutos e logo você já tá louvando novamente, logo você já tá orando pedindo: Deus tem misericórdia. Por quê? Porque a gente sabe que sem a presença a gente não é nada. A gente entende que sem a presença a gente não chega a lugar nenhum. Então Jeremias, ele entendia isso. Por mais que ele tentasse sair da presença, a presença estava nele. E quando a presença tá na gente, não tem como a gente fugir daquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. E esse era o momento de Jeremias. Vai existir um momento de exaustão, vai existir um momento de dificuldade, vai existir um momento em que o inimigo, ele vai tentar, nos abater, nos deixar frustrados, tentar nos parar. Vai existir, mas maior é o Deus que está na minha vida e na tua vida. Maior é o Deus que nos sustenta, maior é o Deus que nos chamou. Aí Jeremias, ele fala de uma vergonha, porque estavam zombando dele. E no meio da nossa caminhada existem momentos que vão parecer que de vergonha, existem momentos que vão parecer que Deus nos abandonou, que Deus não está vendo, que Deus está permitindo que os nossos adversários zombem da nossa vida. Mas eu quero te dizer, no meio dessa adversidade, é no meio da zombaria que o nome do Senhor é glorificado. Porque Deus, ele inverte toda e qualquer situação. Deus, ele permite a vergonha, ele permite a humilhação para a exaltação, porque o nome do Senhor, ele tem que ser glorificado através das nossas vidas, e ele nos prepara no momento dessa vergonha. Todo mundo, ele confunde os nossos adversários, porque todo mundo pensa que ele não vai agir, que ele não vai chegar, que ele não vai fazer, mas aí de repente ele cria um rebuliço e ele chega, e quando ele chega o milagre acontece, quando ele chega a história muda, quando ele chega o sobrenatural acontece, o nome do Senhor é glorificado. Aí no final ele vai dizer bem assim: porém, Senhor, o Senhor está comigo como valente terrível. Eu quero te dizer, Deus está contigo no meio da tua peleja. Podem tentar, o mundo virá contra você, mas se Deus estiver com você, ele ainda é a maioria junto de ti. Então não tema aquilo que estão falando a teu respeito, não tema aquilo que tem se levantado contra ti. Ei, escuta a voz do Senhor sobre a tua vida, foca no que Deus te falou, fica com a promessa de Deus, porque vai valer a pena. Por mais estreito que esteja o caminho, vai valer a pena. E por final, ele vai dizer bem assim: olha, por isso tropeçarão os meus perseguidores, não prevalecerão, ficarão muito confundidos e não se ouverão prudentemente e terão confusão que nunca será esquecida. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele é Senhor dos exércitos, e toda peleja que se levanta contra mim e contra a tua vida, é ele quem peleja. Você acha que Deus perde batalha? Então confia no Senhor, porque Deus já te deu essa guerra já. Deus já te deu essa vitória. Ele vai confundir os seus adversários, vai mostrar que ele é Deus para poder o nome dele ser glorificado. Fica com essa palavra, confia, acredita e prossiga adiante, tá? Em nome de Jesus.